Olá, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de física quântica. Iremos falar sobre computação quântica. Primeiramente, o que é mecânica quântica? A mecânica quântica é a vertente da física que investiga o modo como as partículas se comportam em níveis microscópicos. Nessa escala, as equações que regem esse comportamento são distintas das que regem o mundo macroscópico. E em relação ao nosso tema, os computadores quânticos também utilizam esses padrões para realizar cálculos de uma forma inovadora. Computação quântica é uma área interdisciplinar que envolve conceitos da ciência da computação, da física e da matemática, e que faz uso da mecânica quântica para resolver desafios complexos graças às propriedades da mecânica quântica, como a superposição e a interferência quântica. Eles podem ser utilizados em aplicações como machine learning, otimização e simulação de sistemas físicos, possibilitando maior agilidade em tarefas como a otimização de portfólios financeiros ou a simulação de sistemas químicos. Isso representa uma vantagem significativa em relação aos supercomputadores atuais, que não conseguem lidar com tais desafios de forma eficiente. Como foi citado acima, temos a utilização de princípios quânticos, que são: superposição. A superposição permite que estados quânticos sejam combinados, proporcionando paralelismo e capacidade de processamento simultâneo. Decoerência. A decoerência representa um desafio, pois a interferência de fatores ambientais pode causar a perda do estado quântico em um bit quântico. Portanto, avanços da engenharia são necessários para minimizar esse efeito e viabilizar o desenvolvimento de computadores quânticos eficientes. Entrelaçamento. O entrelaçamento quântico é um fenômeno em que dois sistemas quânticos estão tão conectados que o conhecimento sobre um sistema fornece informações instantâneas sobre o outro, independentemente da distância entre eles. Isso permite que processadores quânticos resolvam problemas complexos mais rapidamente, pois ao medir um sistema, o estado do outro é instantaneamente determinado, agindo como um bit clássico. O entrelaçamento quântico possibilita a correlação entre bits quânticos, aumentando a eficiência na resolução de problemas. Agora vamos falar dos bits quânticos, iremos chamá-los de qubits, e compará-los com os bits clássicos evidenciando suas diferenças. Representação. A representação dos bits clássicos é um sinal eletrônico, onde cada bit pode estar em dois estados ou positivos, ou negativo. Já os qubits é por partículas quânticas, porém um qubit pode existir em superposição que iremos detalhar neste momento. Superposição. Como dito, os bits clássicos não podem estar em superposição. Um bit clássico é sempre 0 ou 1. Por outro lado, os qubits podem estar em superposição, ou seja, um qubit pode ser ou 0 ou 1, ou uma combinação dos dois ao mesmo tempo. Isso é essencial para a alta capacidade de processamento de informações dos computadores quânticos. Vamos ver a medição. Nos clássicos, os bits podem ser medidos sem alterar seu estado, enquanto os qubits, ao ser medido, altera seu estado, colapsando em um dos estados possíveis. Clonagem. Aqui, enquanto os clássicos podem ser clonados perfeitamente, os qubits têm a sua clonagem perfeita impossibilitada, ou seja, não podemos criar cópias idênticas de um qubit. Os qubits são mais versáteis e poderosos do que os bits clássicos devido à sua capacidade de superposição e à impossibilidade de clonagem perfeita. Isso torna a computação quântica mais segura e eficiente. Vantagens. Atualmente, nenhum computador quântico supera um computador tradicional em eficiência na execução de tarefas úteis. No entanto, a vantagem dos computadores quânticos está no ponto em que conseguimos construir um sistema capaz de realizar operações que são impossíveis de simular até mesmo pelo melhor computador tradicional em um tempo razoável. Isso significa que, apesar de ainda estarem em estágios iniciais de desenvolvimento, os computadores quânticos têm o potencial de revolucionar a computação em áreas como criptografia, otimização e simulações quânticas. Tipos de tecnologia quântica. Ainda não temos o melhor jeito de construir um computador quântico tolerante a falhas. Porém, diversas empresas e grupos de pesquisa estão à procura. A seguir temos exemplos. Processadores de armadilhas de íons baseados em portas quânticas. Um computador quântico baseado em portas quânticas é um dispositivo que recebe dados de entrada e os transforma de acordo com uma operação unitária predefinida. Usualmente, a operação é análoga às operações de portas em sistemas eletrônicos tradicionais. Porém, as portas quânticas são diferentes das portas eletrônicas. Computadores quânticos de íons aprisionados implementam bits quânticos usando íons. Os íons são confinados e suspensos com campos eletromagnéticos. Esses sistemas aplicam portas quânticas utilizando lasers, mudando o estado eletrônico do íon. Os bits quânticos de íons aprisionados usam átomos naturais ao invés de sintéticos. Processadores de supercondutores baseados em portas quânticas. A computação quântica supercondutora é uma implementação de um computador quântico em circuitos eletrônicos supercondutores. Os bits quânticos supercondutores são criados com circuitos elétricos supercondutores que operam em temperatura criogênica. Processadores fotônicos. Um processador quântico fotônico manipula a luz para realizar cálculos.
Os computadores quânticos fotônicos usam fontes de luz quânticas que emitem pulsos de luz comprimidos, com equivalentes de bits quânticos que correspondem aos modos de um operador contínuo, como posição ou momento. Processadores de átomos neutros. A tecnologia é semelhante à de íons aprisionados. No entanto, ela usa luz em vez de forças eletromagnéticas para manter o bit em posição. Os átomos não estão carregados e os circuitos operam em temperatura ambiente. Processadores de átomos de Rydberg. Um átomo de Rydberg corresponde a um átomo excitado que tem, em média, um ou mais elétrons distantes do núcleo. Os átomos de Rydberg têm várias propriedades, com uma resposta exagerada a campos elétricos e magnéticos, como vida longa. Quando usados como bits quânticos, oferecem interações atômicas controláveis e fortes. Recozedores quânticos. O recozimento quântico usa um processo físico para colocar os bits quânticos em um mínimo absoluto de energia. Após isso, o hardware altera de maneira sutil a configuração do sistema para que seu cenário de energia reflita o problema que precisa ser resolvido. A vantagem destes recozedores é que o número de bits quânticos pode ser muito maior do que os disponíveis em um sistema baseado em portas quânticas. No entanto, seu uso é limitado. Vamos para as aplicações. Machine Learning. Machine Learning é um método de análise de grandes volumes de dados que auxilia os computadores a tomar decisões e previsões mais precisas. Por outro lado, a pesquisa em computação quântica explora os limites físicos do processamento de informações e está abrindo novas possibilidades na física fundamental. Essa pesquisa impulsiona avanços em diversas áreas da ciência e da indústria. Otimização. A computação quântica pode melhorar a pesquisa e o desenvolvimento, a otimização da cadeia de suprimentos e a produção. Por exemplo, você pode aplicar a computação quântica para diminuir os custos ligados ao processo de fabricação e diminuir os tempos de ciclo. Simulação. A computação quântica tem potencial para resolver alguns dos problemas computacionais mais desafiadores enfrentados na química, permitindo que a comunidade científica faça simulações químicas que são inviáveis hoje. Por exemplo, a Pascal desenvolveu seu software computacional Keck para executar simulações químicas. Finanças. As empresas otimizariam suas carteiras de investimento e melhorariam os sistemas detectores de fraudes. Cibersegurança. A programação quântica acarreta riscos, mas também progressos, como o novo sistema Quantum Key Distribution, QKD. Esta técnica utiliza sinais luminosos para detectar intromissões no sistema. Mobilidade e transporte. Companhias como Airbus utilizam a computação quântica para projetar aviões mais eficientes. Além do que os qubits permitirão progressos nos sistemas de planejamento do trânsito e rotas. Desafios e discussões científicas, sociais e filosóficas. Uma hipótese promissora é usar a tecnologia da computação quântica na criação de nanorobos. Os nanorobos são capazes de navegar pelo corpo humano, transportando medicamentos diretamente para células específicas. O entrelaçamento quântico permite que eles se comuniquem, independentemente da distância. Esses nanorobos podem combater a doenças até a reparação de tecidos danificados. Implicações futuras. A indústria farmacêutica já está investindo em pesquisas. Essa descoberta marca um marco significativo na convergência entre a computação quântica e a medicina. Utilizando essa tecnologia pode-se também minimizar os efeitos colaterais e aumentar a eficácia dos tratamentos. As questões sociais, científicas e filosóficas relacionadas aos computadores quânticos são fascinantes e complexas. Vamos pensar em algumas delas. Questões sociais. Equidade e acesso. Como garantir que o acesso à computação quântica seja equitativo e não amplie as desigualdades existentes? Impacto no emprego. Como a adoção de computadores quânticos afetará o mercado de trabalho e as habilidades necessárias para os profissionais? Segurança e privacidade. Como proteger dados sensíveis em um mundo com computadores quânticos capazes de quebrar criptografia clássica? Questões científicas. Estabilidade e erros. Como construir qubits estáveis e minimizar erros quânticos? Isso é essencial para a escalabilidade dos computadores quânticos. Algoritmos quânticos. Quais algoritmos específicos podem ser executados de forma mais eficiente em computadores quânticos do que em sistemas clássicos? Simulações quânticas. Como os computadores quânticos podem ser usados para simular sistemas quânticos complexos, como moléculas e materiais? Questões filosóficas. Determinismo e indeterminismo. Os computadores quânticos operam em um nível fundamentalmente probabilístico. Isso desafia nossa compreensão tradicional do determinismo. Consciência e computação quântica. Alguns filósofos exploram se a consciência humana está relacionada à mecânica quântica. Isto é apenas o começo. À medida que a computação quântica avança, novos dilemas e debates surgirão, moldando nosso futuro.